dar sequência e continuar a falar sobre os crimes contra a administração da justiça. Mais especificamente, os crimes do artigo 339 e 342. Bom, o artigo 339 trata sobre a denunciação caluniosa. Mas antes de falar sobre a denunciação caluniosa, tem que definir o conceito de calúnia, já que a calúnia é quando eu pejoro ou trato sobre a imagem de alguém um fato mentiroso. A calúnia é uma falsa comunicação, do que se diz, espécie de mentira. E nesse caso aqui do direito penal, essa denunciação caluniosa ela possui uma pena mais severa, como dito no próprio Código Penal. Por isso que a denunciação caluniosa é como se fosse um plus da calúnia. É como se fosse o aumentativo da calúnia, já que também possui uma pena mais severa. Neste caso aqui pode ser feito um inquérito policial quando ocorre essa mentira sobre o sujeito, essa denúncia caluniosa, para investigar o delito. Mas quando é uma espécie de contravenção penal, aqui se tem, de acordo com o Código Penal, os incisos, as linhas, não há um aumento de pena, mas uma diminuição da pena. E falar também do 342 do Código Penal, que é o do falso testemunho. Mas o que é esse falso testemunho? O falso testemunho não consiste apenas em mentir, mas em falsear, negar a verdade. Tudo isso constitui o falso testemunho. Agora a pergunta que é feita é: quem pratica esse falso testemunho? E aqui nós temos sujeito, como por exemplo o intérprete, o perito, o contador, a testemunha. São pessoas sujeitos que podem praticar esse ato ilícito, esse ato de falsear provas, falsear no processo penal. Mas não pode se confundir com processo civil, porque no processo penal nós temos o compromisso de dizer a verdade de acordo com o artigo 203. Mas também tem aqueles que são inimputáveis, aqueles que são isentos de testemunhar, que no caso é no artigo 206 a 208. Todavia, surge uma pergunta: onde posso praticar esse ato de falsear, de falso testemunho? No processo judicial, na polícia administrativa, como também no juízo arbitral. Por isso que nesse caso aqui não tem no inquérito civil, no caso de falso testemunho. Se o sujeito mentiu no Código Penal, há um aumento de pena de 1/6 a 1/3 da pena. Mas é de se considerar que até a sentença, se for descoberta a mentira, é decretado o que chamamos da extinção da punibilidade. Extingue a punibilidade caso ocorra até a sentença. Após a sentença, não há mais a possibilidade de extinção de punibilidade. Como no caso do tribunal do júri, pode sim extinguir até a sentença definitiva. Enquanto não saiu até a sentença definitiva, pode extinguir a punibilidade em caso. Artigo 357. Aqui o código ele trata da questão da exploração do prestígio. O que é essa exploração aqui diz? Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunho. Que isso ocorre quando? O legislador aqui, ele visa coibir que as pessoas ele se usem da questão do prestígio, solicita para alguém, vamos colocar aqui o exemplo de alguém que ele vai defender, e aí ele solicita presente, dinheiro ou qualquer outra coisa, dizendo o seguinte, que ele visa fazer com que aquela pessoa seja influída a decidir conforme
ou interpretar, ou decidir, ou fazer uma análise, ou propor uma ação na conformidade com aqueles caprichos que o desejo da vontade dele. E aqui também o texto ele traz a questão do agravante, de um caso de aumento de pena no parágrafo único. Quando que ocorre isso? Quando aqui o agente ele alega que tal presente, tal dinheiro, ele que insinua que ele realmente é para qualquer dessas pessoas, para o perito, para o juiz. Esse é o caso do aumento de pena. O tipo objetivo desse crime é o seguinte, é o pretexto de influir. E aqui, como sujeito ativo, temos qualquer um. Um crime trata de crime comum, trata de qualquer pessoa. Passivos é o Estado e secundariamente a pessoa que é lesada em virtude dessa ação. E quando que ocorre a consumação? A consumação ocorre a partir do momento que é solicitado, que o agente ele solicita ou recebe dinheiro ou qualquer utilidade essa, presente, e a partir do momento de solicitar. E aqui os doutrinadores dizem o seguinte, que é contra a tentativa. A tentativa diz que é possível, existe possibilidade, no entanto, somente na questão da forma escrita é que ela seja possível. E as causas de aumento de pena, nesse caso que tal, por exemplo, diz, olha, vamos colocar aqui alguém que defenda pessoa que defenda alguém, um propositor, um advogado, por exemplo, ele defende um réu, ele diz, olha, eu estou solicitando esse dinheiro aqui, que é para conceder para o juiz te dar um habeas corpus, por exemplo. Isso aqui ele é um causa de aumento de pena, que está no parágrafo único. A ação pública, nessa circunstância, a ação é pública e incondicionada. E aqui ressalto que isso tem que ser falso, não pode ser verdadeira, que se for verdadeira... Artigo 349-A. Esse artigo é o seguinte, ele trata de ingresso não autorizado de aparelhos telefônicos ou similares em presídios. Alguns autores, tipo André Stefan, por exemplo, ele trata que isso aqui é um crime de favorecimento real impróprio. Mas outros autores, ele nem disse que nem trata de favorecimento de maneira alguma, porque é completamente diferente a maneira que se pratica ele. Apesar que ele vem logo abaixo, que foi inserido pela legislação, logo abaixo do 349-A. O que esse artigo 349-A ele visa? Ele visa punir aquele que ingressar, promover, intermediar ou facilitar a entrada de aparelhos telefônicos no sistema prisional ou em estabelecimento legalmente constituído por lei. Isso porque o objetivo lá desse estabelecimento prisional é exatamente ali que a pessoa seja ressocializada e ele não tenha contato com o mundo exterior, principalmente com as atividades delitivas que ele pratica. E uma vez esses instrumentos, rádio, celulares, ele adentrando dentro do sistema prisional, o que acontece? Ele facilita que essa pessoa ele está ali dentro, mas tem toda a comunicação, move toda a estrutura e continua praticando e dando as ordens de lá de dentro do estabelecimento prisional. Quem pode, aqui as condutas típicas é ingressar, promover, intermediar, facilitar a entrada do estabelecimento, num estabelecimento prisional, de qualquer aparelho desses, de celulares, rádios e etc. Quem pode praticar isso? E é uma coisa interessante, qualquer pessoa pode praticar. E aí, note-se que, inclusive, o próprio detento ele pode praticar. De repente, ele é beneficiado pela uma saída temporária e ele adentra com um aparelho desse, dentro do presídio, dentro do estabelecimento prisional, com um aparelho desse. Então, ele, inclusive, ele pode praticar isso. E quem aqui é o sujeito passivo? Quem é que é o sujeito passivo? O Estado, e aqui o Estado continua o Estado, e a administração, mais precisamente a questão da administração penitenciária, porque está adentrando ali, está violando aquelas regras de conduta, e aí isso, o legislador ele inseriu isso para
inibir e coibir tais práticas. Quando é que se consuma isso? Quando que ocorre a consumação? A consumação ocorre exatamente no momento que há o ingresso. Se há o ingresso dentro do estabelecimento, isso aí está consumado. Ou seja, e esse crime também ele tem uma característica de natureza dolosa, é praticado de maneira dolosa, a pessoa leva com intenção realmente de levar lá. A tentativa também é plenamente admissível, que a pessoa tenta, mas por meios alheios à sua vontade. Por exemplo, no momento da revista, ele é revistado e realmente recolhido ali. Então não conseguiu completar esse êxito. E esse delito, ele também é o seguinte, ele se processa nos juizados especiais, no juizado especial criminal, e a ação é pública incondicionada. Artigo 355 do Código Penal, ele traz a questão do patrocínio infiel. E o que é isso? O seguinte, é a ação de trair. É infiel por quê? Porque aquele patrono que ele podia patrocinar uma causa, por exemplo, aqui trata de um crime próprio que isso pode ser praticado por advogado, procurador da fazenda, etc. Aquele que tem a condição de patrocinar a causa, a ação de determinada pessoa. E a partir do momento que ele tem essa confiança e ele traz essa confiança, aí ele gera realmente esse prejuízo. E aí, isso como é que ele gera esse prejuízo? Por exemplo, uma ação, ele deveria ter uma testemunha aí que é imprescindível. Ele não vai atrás, ele dispensa essa testemunha imprescindível. Aí, por exemplo, por omissão, ele tem aqui um prazo para recorrer, um prazo para cumprir, ele deixa de cumprir isso. Então é o seguinte, ele não age com a dedicação que deveria para promover esta ação. O sujeito passivo aqui é o Estado e também a pessoa que foi lesada, que foi prejudicada. É um crime material e aqui a tentativa nesse aspecto ele pode ser feito na modalidade comissiva. Na questão, e a ação é pública incondicionada. Na questão do parágrafo único, ele não diz o seguinte, patrocínio simultâneo. Ou seja, a pessoa é o seguinte, ele patrocina um, e aí pode ser momentânea ao outro, ou posterior. Isso aqui continua na questão do patrocínio infiel, mas isso aqui mostra que existe exatamente uma divergência de desinteresse. Ele está advogando em duas partes, ou seja, completamente infiel àquela causa que ele propôs a fazer. Artigo 351. O que esse artigo trata? Ele traz aqui, trata a respeito de fuga de pessoas que estão submetidas à medida de segurança. O que são isso? E o o próprio artigo traz? Ele diz o seguinte, promover ou facilitar fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança. Aqui mostra que é o seguinte, o que acontece? Primeiro ele pune a ação de promover, aquele que promove a questão da fuga, quem promover, ele orquestra todo aquele negócio, como fazer para fugir. E também aquele que facilita, ele pratica determinada atitude que facilita que essa pessoa saia, que ele fuja. E aqui o seguinte, o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, e mais precisamente aí a questão lá do sistema penitenciário. Não faz sentido a pessoa estar internado para ele cumprir determinada situação e ele escapar, não cumprir aquilo que a própria norma determina. O que esse tipo aqui, o seguinte, quem pode praticar esse tipo de situação? Qualquer pessoa pode praticar isso, pois trata-se de um crime comum tipificado. O sujeito aqui passivo aqui é o Estado. E como é que se consome? Ele se consome a partir do momento que a pessoa foge, independentemente dele ser capturado posteriormente. E aqui a tentativa também é possível, que ele pode ser frustrado no momento que ele está tentando escapar, fugir.
E aqui o artigo ele traz aqui nos parágrafos 1º e 3º a questão das figuras qualificadas, que é o emprego de arma, concurso de 2 ou mais pessoas, e a questão do arrombamento de cadeados, grades, etc. E também aqui no parágrafo 2º ele traz a questão da possibilidade, a probabilidade da modalidade culposa. Nesse delito é o seguinte, existe tanto modalidade dolosa como culposa. A culposa vem aqui exatamente no artigo 4º. E aí eu mostro aqui interessante que, como é que se processa isso? A modalidade culposa ela é processada lá na Juizados Especiais Criminais e ambos a ação é pública incondicionada. Na sequência aqui dos crimes contra a administração da justiça, vamos tratar aqui do artigo 349. O artigo 349 ele trata da questão do favorecimento real. E como se processa isso? Aqui o estabelecido na própria norma, ele diz o seguinte, que prestar a criminoso aqui auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Ou seja, esse prestar aqui o legislador, ele visa punir essa pretensão aqui das pessoas, ele prestar esse auxílio para o criminoso para que possa ter realmente o proveito ao crime. Isso é o seguinte, é uma prática, esse crime aqui é uma prática dolosa, a pessoa tem que ter exatamente o dolo, a vontade de fazer isso, de guardar esse bem, tentar para que o criminoso possa ele ter vantagem. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Por exemplo, a pessoa furtou uma joalheria, ele derreter, aí alguém pega essa joia, o ouro, por exemplo, e derrete e torna em um mar de ouro, que dificulta localizar e encontrar. Por exemplo, uma outra circunstância, aquele que guarda o dinheiro, em virtude de alguém ser contratado para praticar um crime, ele pega um homicídio e ele guarda aquele dinheiro ali. Então, toda essa forma de auxílio, de maneira que ele possa ser utilizado, auxilia para que esse seja vantajoso, essa prática delitiva, essa é coibido pela norma. E aqui, ao próprio artigo, a questão dos instrumentos utilizados não é punido, a pena ou esse proveito, esse valor do objeto do preço, para que tenha vantagem. Trata aqui de um crime acessório, esse favorecimento real. Também aqui o seguinte, vale destacar que difere da questão da receptação. Ela é completamente receptação. A receptação ela se enquadra na outra, no crime próprio lá, na norma, no artigo próprio que qualifica isso. E aqui diz assim, quem é que pode praticar esse delito? Qualquer pessoa, exceto, lembrar aqui que o próprio artigo diz, exceto quem? O autor, o coautor e o participe do crime antecedente. Então esses ele não pode ser um sujeito ativo. Quanto à questão aquele que sofre isso, quem é? O Estado, ele figura como sujeito ativo, o Estado, e o proprietário lesado, e o proprietário também do objeto que foi lesado em virtude da prática do delito. E quando que consuma isso? É um crime de natureza formal, ou seja, a partir do momento em que o agente ele presta esse auxílio, aí realmente está consumada a questão do crime. E tentativa é possível? Diz os autores que é realmente possível a questão da tentativa. E aqui trata de um crime de menor potencial ofensivo, e vale lembrar o seguinte, que nessa circunstância aqui, ele fala de prestar auxílio
Aqui é o seguinte, esse crime, onde é que ele é processado? É processado nas várias criminais, no Juizado Especial Criminal, e a ação penal nesse ato delitivo é a ação pública incondicionada. Vou iniciar agora um novo capítulo de crimes, que é os crimes contra as finanças públicas. São crimes de ação penal pública incondicionada, crimes de menor potencial ofensivo, que estão sujeitos ao rito como sumaríssimo e também à suspensão condicional do processo. Iniciando com o primeiro crime, que é a contratação de operação de crédito, crime do artigo 359-A, que diz o seguinte: ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. Antes de tudo, eu quero deixar aqui o conceito de operação de crédito para que a gente possa entender melhor. Se encontra no artigo 29, inciso 3º da Lei Complementar 101 de 2000, que diz o seguinte: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhantes, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Então, operação de crédito, tudo que envolve o setor financeiro, operações que envolvem bens e serviços, esses são alguns exemplos. Voltando aqui, explicar o crime. O crime, a conduta criminosa, consiste em 3 verbos. São eles: ordenar, autorizar ou realizar essa operação sem prévia autorização legislativa. Vamos tomar como exemplo um prefeito que quer fazer uma construção, então não tem dinheiro e ele pede um empréstimo, pega um empréstimo, mas sem autorização dos vereadores. Então, está errado, ele está cometendo esse crime de operação de crédito. Seguindo, vamos agora para o sujeito ativo. Esse é um crime próprio, então somente pessoas determinadas podem cometer esse crime. Quem são os sujeitos ativos? Os sujeitos ativos são pessoas do poder executivo, do poder legislativo, os tribunais de contas, o poder judiciário, o Ministério Público, fundações públicas. Então, passando agora pro sujeito passivo, quem sofre com essas condutas é o Estado, que é o administrador da administração pública. Seguindo agora para o elemento subjetivo. O elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a pessoa ela tem vontade livre de cometer esse crime. E quanto à consumação e à tentativa. A consumação ela ocorre quando o sujeito ele ordena, ele autoriza ou ele realiza a operação de crédito. E a tentativa é admitida. Agora vamos para as formas. Tem a forma simples, que está prevista no caput, e também tem as outras formas equiparadas, que está prevista nos incisos, ou seja, aquela parte que diz assim: incide na pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo. Agora vamos para mais um crime, é o crime do artigo 359-D, que é o crime de ordenação de despesa não autorizada. O artigo diz o seguinte: ordenar despesa não autorizada por lei, a pena é reclusão de 1 a 4 anos. Aqui, o bem jurídico tutelado é o patrimônio público, ou seja, o legislador visa proteger o patrimônio público de despesas que possam vir a acarretar dívidas. Em seguida, temos os elementos do tipo, ou seja, a ação, a conduta típica vem do verbo ordenar, isto é, determinar despesa não autorizada por lei. Aqui é bem fácil de entender. Temos também o sujeito ativo,
ou seja, trata-se de crime próprio e somente pode ser praticado por um agente público que tenha atribuição legal para ordenar a geração de despesas. Temos também o sujeito passivo. O sujeito passivo é o Estado, a União e o Distrito Federal, os municípios. Temos o elemento subjetivo, que é o dolo, ou seja, a livre e consciente vontade de praticar esse ato. Temos a consumação, é um crime formal, ou seja, consuma-se no momento em que a despesa é ordenada e a tentativa não é admitida. Agora mais um crime, esse é o crime do artigo 359-C, que é o crime de assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. O artigo diz o seguinte: ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. A pena é reclusão de 1 a 4 anos. Aqui o legislador visa tutelar o equilíbrio orçamentário. Ele visa evitar que o próximo mandato do próximo gestor possa não ser prejudicado e que também não possa ter dívidas, assim prejudicando o seu mandato, as contas públicas, os cofres públicos. Em seguida, temos os elementos do tipo, que é o sujeito ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, ou seja, dívidas ou compromissos financeiros que acarretam despesas, mas que também sejam nos 2 últimos quadrimestres do último ano, ou seja, mesmo que seja uma causa justa, como por exemplo aumento do salário dos funcionários públicos, não é cabível que o administrador faça isso nos 2 últimos quadrimestres do último mandato ou legislatura. Também temos o sujeito ativo. Esse é um crime próprio, o qual somente pode ser praticado por um agente político titular de um mandato ou legislatura. Temos também o sujeito passivo, que é a União, o Distrito Federal e o município. Temos o elemento subjetivo, que é o dolo, a vontade livre e consciente de praticar esse ato. Ok? Agora também temos a consumação e tentativa. O crime, ele é um crime formal e ele se consuma no momento em que é expedida a ordem ou a autorização dentro dos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, ok? E a tentativa, ela não é admitida.